Então, boa noite a todos. Iniciamos no dia 1º/7/2020 o segundo turno de aula online das disciplinas de exata, matemática, física e química, estando presente Ana Paula, Arthur, Aldier, Beatriz, Cleiton, Egmar, Henrique, João, Leonardo, Pablo, Tassiane e Edivan. Alguém eu esqueci no momento? Eu, prof. Vamos ver, Oliedson. Sendo que o Aldier não se faz presente, ele entrou e saiu. Então, o Aldier só entrou e saiu e não está mais se fazendo presente. Faço a chamada agora e faço a chamada no final. Um pouquinho da importância das aulas online, como nós não sabemos até onde nós vamos com o ensino remoto, nós estamos agora prosseguindo com chamadas e disponibilizando as mesmas para vocês. E, ao passar as alternâncias, isso vai ser mais frequente, tá? Agora, no primeiro momento, a professora vai trabalhar com vocês matemática. Quero que vocês anotem tudo que for necessário, tudo que vocês têm dúvida. Quando eu termino a explicação de matemática, eu entro em contato agora novamente com vocês, fora da apresentação, e a gente faz o diálogo, né? Com as dúvidas que vocês têm necessário. E assim a gente prossegue a nossa aula como se nós estivéssemos presencial. Quero que vocês me interrompam no momento que vocês acham que tem que interromper, ligando o áudio, mandando no chat, como vocês acharem melhor. Se sintam à vontade para questionar, para perguntar, porque é um momento que nós estamos juntos e a professora quer fazer a construção de conhecimento junto a vocês. Vou passar, então, a apresentação nesse primeiro momento. Todos estão conseguindo visualizar? Ainda não. Ainda não? Então tá. Aguardamos um minutinho. Ele demora um pouquinho até que faça o compartilhamento. Momento que um de vocês visualizar, me avisam, né? Agora sim. Agora sim? É, isso Agora é. Pouco também é a conexão da internet, né? Estamos passando num período também de ontem para cá, que não só nós aqui na região, mas também Santa Catarina, outros estados que estamos com problema, né? Através podemos dizer, do temporal que deu ontem, né? Mas demos início, então, à nossa quinta alternância do terceiro ano do ensino médio e qualificação para a agricultura familiar. Estamos com o tema gerador, melhoramento genético vegetal. E vamos trabalhar a disciplina de matemática. Como nós não estamos presencial e estamos à distância, a professora está dividindo os conteúdos em várias partes, como que vocês podem notar. Primeiramente, a professora passa uma introdução para vocês, faz uma explicação, para que depois a gente chega nos exercícios propostos. Quando vocês separar com o tema gerador, vocês vão ocupar algumas operações básicas da matemática, operações que vocês já conhecem. Mas, dando continuidade ao nosso conteúdo, que nós vamos agora, no capítulo 2, página 44 e 49, nós chegamos na geometria espacial de posição. O que seria isso? Uma geometria espacial de posição. Vocês têm toda a oportunidade, o momento que vocês querem parar. Eu estou com dúvida, prof, nesse momento. É só ligar o áudio e dizer, e me interromper no momento que eu estou explicando, que a professora faz a resolução da questão, faz a explicação melhor, para que vocês possam ter um entendimento melhor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Para mim ficar caindo, se cair por causa da minha internet. Tá bom, não tem problema nenhum. Qualquer coisa, se você não conseguir conexão, alguma coisa assim, me chama no WhatsApp, que daí a professora tenta te ajudar na melhor forma possível, tá bom? Estamos ainda com problema de internet também, eu aqui em casa, ainda as conexões não estão, né, boas, necessárias, né? Nós precisamos prosseguir, né, no máximo que a gente consiga. Geometria espacial e posição. Na última alternância, a professora finalizou com vocês média ponderada. É um dos conteúdos mais maravilhosos da matemática, um conteúdo, assim, estatística, né? Que vocês podem ter no cotidiano de vocês.
E a geometria, logo após o capítulo 1, ela vem através das fórmulas espaciais ou as fórmulas geométricas. Triângulo, circunferência, quadrado, retângulo e assim por diante. Então, a gente fez um pouco da introdução da geometria através das figuras, entendeu um pouco do seu contexto. Agora, a gente chega especificamente na parte de reta, ponto e plano. O que seria reta, ponto e plano dentro da geometria espacial? Todos vocês conseguiram entender aquela parte do reconhecimento das fórmulas geométricas? Ou a professora precisa fazer Da alguma média. explicação? Não, aquela do média. reconhecimento, eu digo bem assim, Edson, aquela do reconhecimento, do entendimento das fórmulas geométricas. O triângulo, o retângulo, Sim, o quadrado. Tranquilo para vocês aquele reconhecimento? sim. Eu entendi. Sim? Achei que fosse a outra. Uhum. Acho que Ah, foi tá. da terceira Porque se também. vocês... Ah, tu pensou que fosse da terceira, né? Mas É. se vocês tiverem alguma dúvida do que a prof passou para vocês na finalização da quarta alternância, que a prof iniciou a geometria, vocês podem perguntar, tá bom? Uhum. Porque é através daquele conceito que agora a gente vai acoplar toda a parte da posição. Eu sempre digo para vocês que a matemática ela é maravilhosa, né? Ela é uma coisa assim, ó, eu sou muito... não sou eu que deveria usar as palavras para dizer o amor que é pelas exatas, pela matemática, física e química. Mas ela é exata, ela é aquilo. E o bom dela é entender a sua história. Como que foi o seu surgimento? O porquê que isso que nós estamos estudando é válido? Em sala de aula eu sempre digo para vocês que nós, estudiosos, né, em construção da epistemologia, teoria do conhecimento, toda aquela parte metódica, nós deveríamos daqui uns anos, 30 anos, poder estar elaborando alguma coisa referente às exatas, né? Porque nós estamos ainda estudando grandes matemáticos antes de Cristo, como é Euclides de Alexandria. Então, contando um pouquinho novamente da história para vocês, Euclides de Alexandria, em 320, 270 a.C., foi ele que sistematizou a obra Elementos. O que seria a obra Elementos? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de procurar o livro Os Elementos, é toda a parte geométrica. Ele foi lá, o grande matemático que elaborou essa obra. Sendo que teve uns outros matemáticos que também fizeram um estudo. Um deles é o nosso Pitágoras, né? Mas o que aconteceu? Eles fizeram todo o estudo, toda aquela parte de reconhecimento, mas eles não elaboraram a obra. Então, quem ganhou todo o mérito foi Euclides. Por isso que eu digo para vocês, tudo que é feito, que é realizado, que é provado, tem que ser posto no papel, tem que ser mostrado que aquilo é válido. Quem ganhou só o nome foi Euclides, sendo que algum dos livros coloca lá uma observação dizendo que teve outros matemáticos que também fizeram um estudo a mesma, mas não conseguiram fazer a sua elaboração, não conseguiram lançar a mesma. Então, para vocês terem um pouco de noção que na matemática também, lá antes de Cristo, existia isso, né? Se nós não fizéssemos a prática, a teoria, não mostrássemos que aquilo é válido, que aquilo é o certo, outra pessoa ia lá e fazia. Né? E se você não comprova, não prova, isso pode acontecer. Então, lá antes de Cristo, isso já acontecia. Então, ela foi uma parte da geometria espacial muito conhecida, que hoje até mesmo nós utilizamos. Por que ela é tão válida? Porque além dela fazer todo o reconhecimento dentro das figuras geométricas, que é o triângulo, o retângulo, o quadrado, que é tudo que nós estudamos também até o momento, ela faz a sua parte no espaço, através dos pontos reta e plano. Então, ela é muito mais do que a gente imagina. E nós não vivemos sem a geometria. Pode ser que a gente diz bem assim, para que eu estou estudando isso no momento? Não, vocês vão estudar e vocês vão se deparar no cotidiano de vocês. Ao passar dos anos, vocês vão ver que vocês utilizam isso sim. Então, agora, no momento, como vocês fizeram todo aquele estudo, por que ela foi elaborada, nós vamos entender um pouco do conceito e da introdução do ponto reto e plano na geometria, para que depois nós chegamos através dos cálculos e todo o reconhecimento da mesma.
Então, nada mais é que são poliedros, né? Com vértices, arestas e faces, como vocês podem visualizar um triângulo. Depois a professora vai fazer o desenho de um triângulo e vai mostrar para vocês aonde que vocês encontram todas essas partes das figuras. Seguindo adiante, nós vamos entender agora um pouco do contexto dos pontos. Ponto, reta e plano. O que é um ponto? O que é uma reta? O que é dentro do plano, do espaço? O porquê que nós utilizamos isso e por que o livro do terceiro ano do ensino médio, ele vem com esse conceito. Então, todos os conceitos se relacionam entre si, a partir de diversos postulados. O que são postulados? Várias propriedades que você pode encontrar, vários dizeres que isso pode acontecer, através de infinidades de pontos, retas e planos no espaço. Então, eu pergunto para vocês, o que é um ponto? O que vocês entendem por um ponto? O que vocês entendem por uma reta? E assim por diante. Um ponto tem a característica de não possuir dimensão e sempre ser indicado por uma letra minúscula. Sempre que você... maiúscula, desculpa. Sempre que vocês falar de um ponto, ele vai ser indicado. O que é essa letra? Vai ser um A, um B, um C, um D e assim por diante. Ele sempre vai ser um postulado infinito através das retas. A reta ela pode ser unidimensional e é apresentada por uma letra minúscula. É uma reta, algo que você tem numa sequência que todos vocês conhecem. Ela pode ser dividida entre semireta, entre duas retas e assim por diante. E ela é infinita. Para nós entendermos um pouquinho melhor do que a professora está explicando para vocês, vocês vão visualizar agora. O que é uma reta? Na matemática, a reta são linhas infinitas formadas por pontos. Quero que vocês visualizem, aqui embaixo, ó, nós temos uma reta. Essa reta ela está sendo dada por uma letra minúscula, é o nosso S, e dentro dela nós temos vários pontos. Qual que são esses pontos? É o A, o B, o C, o D, e assim por diante. E ela pode ser infinita. Aqui nessa representação, vocês estão visualizando o que seria uma reta e o porquê que a gente vai estudar ela dentro da geometria e dentro do nosso espaço, do nosso plano. Seguindo, agora nós vamos entender as retas. Qual que são as retas que nós conhecemos? As suas classificações. O que é uma reta concorrente? O que é uma reta paralela? Uma reta reversa? Uma perpendicular? Uma reta ortogonais e uma reta coincidentes, que vocês vão conhecer através da visualização. Tudo que nós podemos visualizar fica muito mais amplo, muito mais fácil de entender. Por isso que a matemática, ela tem tanto a teoria como a prática. Porque tudo que nós estudamos, a gente coloca em prática também. O que é uma reta concorrente? Ela possui apenas um ponto em comum. Reta paralela já diz uma paralela sobre a outra. Uma reta reversa não possui um plano que as contenha, admitem um ponto em comum. Então, elas não têm um plano e nem um ponto em comum. Perpendicular, elas vão formar um ângulo de 90 graus. Sempre lembram, ângulo de 90 graus é uma reta concorrente. Retas ortogonais são retas reversas que formam um ângulo reto. O que são retas coincidentes? Possuem todos os pontos em comum. Estão sobrepostas, uma está sobre a outra. Que difícil tudo isso que a prof falou, né? Eu também, se fosse aluno e estivesse no lugar de vocês, ia pensar, a prof falou e eu não entendi nada. Tenho certeza que agora vocês vão entender, visualizando as mesmas. Retas concorrentes, vamos visualizar. Nada mais é que elas vão ter um ponto em comum. Acredito que... Vou pedir para vocês se vocês conseguem me visualizar aqui com o quadro. Consegue? Sim. Sim. Ótimo, então eu vou fazer o desenho. Muito bom. Colocamos aqui, a professora vai desenhar para vocês o que seria esse ponto dessa reta concorrente. Chegaram um pontinho que a prof colocou? Sim. Ela tem só um ponto em comum. Só um ponto em comum. É isso que ela tem.
Então, uma reta concorrente, retas concorrentes, elas são duas retas, né? E elas vão ter um ponto. Eu poderia ter mais uma reta aqui, ó. Não tem problema nenhum. Só que elas iriam ter que ter um ponto em comum. É quando elas só têm esse ponto. E elas sempre vão ser representadas por uma letra maiúscula e as retas por letras minúsculas. Retas paralelas, como vocês podem visualizar ali, ó. Paralelas, uma sobre a outra. Imaginem a rua da casa de vocês, ou a estrada que passa, ela não tem as bordas da rua paralelas. Isso é algo paralelo. Agora vocês imaginam coincidentes. Uma está sobre a outra. Elas são iguais, uma sobre a outra. Dando sequência, nós vamos ter as perpendiculares, que são aquelas maravilhosas, que lembram os nossos eixos. Lembra que nós encontrávamos os nossos quadrantes através das nossas funções, nós tínhamos os nossos pontos e assim por diante? Nada mais é que é o nosso eixo Y, nosso eixo X, e aqui no meio nós temos o nosso ângulo de 90 graus. Sempre que falar em retas perpendiculares, sempre vai formar esse nosso ângulo maravilhoso de 90 graus. Sempre vai ser assim, sempre vai ser. Agora falando o que são retas reversas, para vocês entenderem melhor. Quando nós falamos em retas reversas, é duas retas. Ó, profe, tem uma, duas. Nós temos um plano aqui. O profe já vai explicar o que é um plano. E esse plano, ele está separado. Cada reta tem um plano. Quer dizer o quê? Que elas não têm ponto em comum e elas não estão no mesmo plano. Isso são retas reversas. Tudo isso que a prof está falando para vocês, vocês vão acoplar dentro da geometria. E isso é maravilhoso. Dentro de todas aquelas fórmulas geométricas, tudo que a gente pode visualizar e responder. Agora, nós estamos pensando numa coisa, né? O prof falou para vocês o que era ponto. Então, ponto, o prof vai desenhar aqui. Sempre que a prof falar em ponto, são pontos que nós temos perante as nossas retas. Aqui nós podemos ter uma reta, nesse sentido aqui, ó. Ó, uma reta. Deixa eu prof desenhar aqui, fica melhor. Um ponto, dois pontos, ó. Isso é ponto. A reta sempre vai ser dada por letra minúscula. Sempre. Tudo isso aqui que nós temos reta, nós podemos usar elas como paralelas, reversas, perpendiculares e assim por diante. Mas e aonde que fica o nosso plano? O plano é o que contém elas. Eu pergunto para vocês, se a professora dissesse um plano, o que vocês achariam que era? Plano é o local, é onde elas estão contidas. Pode ser dentro de um retângulo, de um quadrado, de um triângulo. É o plano, o momento ali que elas estão. Como eu digo para vocês, se nós tivéssemos, o professor vai fazer um desenho aqui, ó. Essa reta aqui, perpendicular, ela está contida as duas retas no mesmo plano? Preciso que vocês me respondem. Como, professor? Se ela está contida no mesmo plano? Isso, as duas retas estão contidas no mesmo plano? Sim. Sim. Perfeito. Porque elas estão entre elas estão ali no momento, né? Se eu colocasse as paralelas aqui, ó, elas estão no mesmo plano? Não. Não. E elas têm ponto em comum? Também não. Perfeito. Vocês conseguem entender que o plano que a prof fala é o momento que eu faço a minha reta que eu tenho ali. É o ponto que eu tenho ali. Vocês conseguem entender a concepção que a prof está tentando mostrar para vocês? Porque o ponto é o meio da... O ponto é onde traça a reta. Sim, entendi.
Isso. O ponto onde traça a reta. E pelos pontos podem traçar, a reta pode ser infinita. E numa reta pode traçar infinitos pontos. Uhum. Sendo que depende o jeito que você vai falar. Reta perpendicular, reta reversa e assim por diante, né? Uhum. Para nós entender um pouco da teoria do plano, agora a prof vai ler um pouco da sua introdução. Por sua vez, o plano tem a característica de ser bidimensional, apresentando largura e comprimento. O que significa isso, pessoal? Vai ter uma largura e um comprimento. Aqui nós podemos ver, né? Largura e o nosso comprimento, né? É como as retas vão estar postas ali no meio, dentro da nossa geometria. Sempre vai ser dado pelo alfa ou beta para uma letra grega, tá? É só para simbolizar. Vamos voltar uma lâmina, ó. Consegue enxergar aí nas retas reversas o alfa e o beta? Aham. Isso ali é o nosso plano. Isso ali vai ser o nosso plano. Sim. Ó, seguindo adiante, a prof vai dar continuidade aqui, ó. Este possui o postulado de correntes de conter infinitos pontos e infinitas retas. Então, dentro de um plano, nós podemos ter infinitos pontos e infinitas retas. E o postulado de três pontos distintos e não colineares determinam um único plano. O que significa, pessoal, colineares? Não colineares quando não estão na mesma reta. Colineares é quando os pontos estão na mesma reta. Tá bom? Exemplo, a professora vai fazer aqui para vocês entenderem um pouquinho para vocês. Se vocês estiverem um dia numa prova, um vestibular, um Enem, ou daqui uns anos, e tiver bem assim, essa reta, ela é colinear através dos pontos? Vou desenhar aqui, daí vocês vão visualizar. Ela é colinear, tá, pessoal? Colinear. Porque os pontos estão todos numa sequência da reta. Mas se eu colocar uma reta aqui, um ponto D, e fizer uma sequência, ela não é mais colinear, tá? E não seria, porque eu fiz ela como uma semi-reta, tá? É o que está dizendo ali na introdução da explicação dos planos. Além disso, uma reta pode dividir um plano em dois semiplanos. Aqui, pessoal, eu tenho um ou dois semiplanos? Dois. Dois. Porque eu dividi a minha reta em duas semiretas. Isso. Perfeito. Ai, que bom que vocês estão conseguindo entender. O plano também divide o espaço em dois semi-espaços, além de poder ser determinado de seguintes formas. Por uma reta e um ponto fora desta, por duas retas concorrentes e por duas retas paralelas distintas, e assim por diante. Tá bom? O prof vai voltar agora lá para nós, fora da apresentação, para que a gente possa dialogar um pouquinho mais e eu fazer umas outras perguntas para vocês também. Só um minutinho, que já retornamos. Estão conseguindo me visualizar? Sim. Agora eu quero saber as perguntas, para mim depois fazer umas perguntas para vocês. Qual que seriam as perguntas? Estão com alguma pergunta? Ninguém está com pergunta? Entenderam tudo que a prof falou? Que nem a prof tinha falado lá, que a reta sempre vai ser dada por letra maiúscula e a minúscula, como é que é, prof? Que eu não lembro. A reta. Agora eu vou fazer umas perguntas para vocês. Muito obrigada, Liedson. Essa seria uma das perguntas. Então, eu quero que vocês, tá? Eu vou perguntar, eu quero que vocês respondem para mim, para ver se vocês entenderam. Uhum. Os pontos são dados por letras minúsculas ou masculinas? Maiúsculas? Maiúsculas. Acho que é isso. A reta, Maiúscula. ela é dada por letra minúscula
ou maiúscula? Minúsculo. 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 Por um ponto podem passar quantas retas? Infinitas? Não? Não, não é. Não lembro. Por um ponto podem passar quantas retas? Duas. Foi a primeira Ah, sim. Eu me enganei agora. Duas. Uma? Vamos lá. Não é duas? Nós temos um ponto. Quantas retas podem passar por um ponto? Infinitas? Infinitos, pessoal. Imagina que nós podemos traçar. Imagina uma reta que você tenha várias coligações. Você pode ter um ponto nela. Agora eu pergunto para vocês, numa reta, pode ter quantos pontos pode passar por uma reta? Infinitos também, porque a reta é formada de ponto. Ótimo. Agora eu quero pedir para quem não está me respondendo, né? Porque senão ali o Arthur, o Léo respondeu, o Liedson, a Ana. E o restante que não está me respondendo, está conseguindo entender tudo? João Tolotti? Será que tem uma... Agora sim. Agora sim. Quantos lados tem um triângulo? 3? Esse tá na Terra ainda. Não, é só para ver se estamos, né, se entendendo. Pablo, qual que é as letras que nós podemos colocar num plano? Como? Lembra? O plano, ele é identificado por quais letras? Maiúsculo e minúsculo? Aquelas letras alfa, beta, grega, lembra? Então, o plano, ele é dado por letras gregas. Vou começar a fazer algumas perguntas para começar a instigar vocês mais né? Quero que vocês me dizem, vou pedir para a Beatriz, me diga 4 figuras geométricas espaciais, Bea. Que você estudou na quarta alternância. Na quarta alternância. Quadrados, triângulos, o círculo. A gente pode encontrar prismas, no quais a gente encontra os quadrados com mais lados, hectágonos, e por aí vai. Tá. Deixa eu ver mais quem não me respondeu. Nós temos o Egmar ainda e a Tassi que não me responderam ainda. Nenhuma pergunta. Eu gostaria de pedir quantos vértices, ou dizer melhor assim, quantos vértices tem um triângulo, Tassi? Tassi, está escutando a prof? Eu acho que a Tassi saiu. A Tassi saiu? Será que ela está com problema na internet? Alguma coisa? Eu tô até agora. Mas eu acho que tava o sinal meio ruim. Bom, pode ser que estava com problema na internet. Quem responde essa pergunta para a prof? Quantos vértices tem um triângulo? 3. Ótimo. E vocês acham que essas perguntas que eu estou fazendo para vocês sobre a geometria espacial, ela vai ser válida lá para frente? Quantos que tem? Dos vértices? 3. 3. Aí, tá correto. Vocês acham que essas perguntas que a professora vai perguntando para vocês vai ser válida lá para frente quando nós for fazer toda aquela parte do conceito das resoluções das atividades? Acho que vai. Vai, né? Vocês chegaram a pegar as atividades da parte da geometria espacial de posição para vocês responder? Sim, é mais ou Ainda menos não. as perguntas aí. Eu dei uma Mais ou olhada. menos as perguntas.
Assim, o correto, né, pessoal? Eu vi que até o professor Roberto colocou para vocês, que era para vocês estar com o material na mão, né? O correto, sim, vocês teriam que estar com o material na mão. Vocês estando com o material na mão, né? Vocês poderiam dialogar muito mais. Né? A gente entende que vocês estão em casa nesse período e estão ajudando os pais, tudo mais, que vocês fazem as atividades, enviam para nós, participam das aulas, mas estaria uma alternância, né? Então, se vocês tivessem esse material para as próximas aulas, pelo menos as atividades, questionar, fazer as perguntas, temos que se instigar mais, né? Para que isso a gente consiga dialogar quanto mais nas aulas e a professora poder, né, tirar essas dúvidas de vocês. Vou fazer outras perguntas. Por um ponto. Essa a prof já fez. Por um ponto passa infinitas retas. Vocês já me responderam que sim. Existem infinitos pontos que não pertencem a um plano? Não. Os outros vão responder diferente? Eu não consegui entender a pergunta, cortou na hora. Repete para mim. Repito, sim. Existem finitos pontos que não pertencem ao plano? Acho que não. Acho que não. Acho que não, porque os pontos são infinitos. Pois é. Ótimo. É só você analisar que está falando finitos que a questão estaria? Não, né? Essa é uma questão 2 que vocês têm para responder, que vai ter que dizer se são falsas ou não. Tem que julgar as questões falsas. Por isso que a prof está tentando instigar para vocês. Liedson, eu já te dou a palavra, tá? Só um minutinho. A prof está tentando instigar para vocês que se vocês tiver o material na mão, a gente consegue dialogar mais, tá? Então, a Ana, que eu vi que já deu uma olhada no material, ela já sabia, entende? Já tinha uma noção das perguntas que a prof foi fazendo, que eram as perguntas através de toda a resolução que vocês têm. Então, para nós não estender muito, que nós temos química e física ainda pela frente, a geometria espacial, neste momento, nós vamos fazer esse reconhecimento, tá? Vocês têm a 1 e a 2 para responder. São mais perguntas assim. Tentem fazer o máximo de interpretação. A 1 diz assim: classifique em verdadeiro ou falso cada afirmação, justificando aquelas que julgar falsas. Sempre, pessoal, é assim. O que é verdadeiro é verdadeiro. E o que é falso, por que é falso? É isso que a prof quer saber, tá? O que for verdadeiro, coloca verdadeiro. O que não é verdadeiro, faça a sua explicação o porquê que não é. A número 2 diz assim. Pode perguntar, Léo. Não, esquece. Pode deixar. Pode terminar. Tá. A número 2 diz assim: em relação às afirmações a seguir, reescreva aquelas que julgar falsas, corrigindo-as. Mesma coisa. O que não for verdadeiro, você vai ter que corrigir. Você vai ter que dizer, não, isso não é verdadeiro. Por quê? É falso. Entende? É falso porque isso não consta com o que seria verdadeiro. Tudo que for falso, você tem que botar o porquê que está sendo falso. Tá bom? E a número 3, vocês vão fazer assim. Eu quero que vocês façam uma pesquisa mais específica da importância do estudo de hoje, da geometria. No cotidiano de vocês, se vocês acham válido, não acham válido, se vocês vão utilizar, se vocês não vão utilizar, o que vocês gostariam de estudar mais específico neste momento, envolvendo o empreendimento de vocês, o momento que vocês estão vivendo, que daí vocês vêm com essas perguntas para a prof, e a gente vai dialogar mais, vai conversar mais, vai fazer mais explicação. Vamos envolver o momento de vocês, vamos envolver o que está acontecendo na casa de vocês através da geometria. Então, vocês pesquisam, vocês vão atrás, me procuram no particular, e daí a gente faz esse diálogo mais junto, certo? É isso que a prof quer de matemática. Além da interpretação de todo aquele conceito, eu quero que vocês busquem também as respostas para as perguntas que vocês têm. E assim a gente possa dialogar junto. Podem fazer perguntas. Querem perguntar alguma coisa? Acho
Acho que não. Acho que não. Até o momento aqui, vocês conseguiram? Entenderam que a prof quis passar o conceito? Sim, desse conteúdo de matemática, sim. Tá bom. Sei. Sim? Então tá bom. Posso prosseguir então para Matemática sim. matemática sim? Então tá bom. Entenderam como é que é para fazer as questões, tudo mais? Sim. Posso prosseguir então com a física? Uhum. Mais complicado. Sim. Ana, quer falar alguma coisa, alguma colocação? Senhora. Não, de matemática não. Então a professora vai passar agora para a parte da física. Todos conseguiram visualizar? Sim. Ótimo. Sim. Então, agora nós também, né, partimos para a nossa quinta alternância de física, onde a professora vai trabalhar com vocês a parte do capítulo 5, páginas 73 e 74, que é o campo condutor e a capacidade eletrostática. Eu digo para vocês assim, ó, que é um conteúdo maravilhoso, que vocês vão conseguir, assim, ó, entender muito facilmente. Dá para envolver com... Maravilhoso e complicado. Não, ele é... Ó, imagina se antes nós tínhamos, assim, a matemática e a física e a química separada. Agora a gente conseguiu acoplar tudo junto num momento. Isso é perfeito, não tem? Não tem? Meu Deus. É muito bom. Gente, vocês não têm noção. Ó, quando a gente pega um conteúdo que a gente possa envolver ele com o cotidiano, com exemplos, com explicações, dá mais ênfase para a aula, fica tudo muito mais realizado. Então, esse é um conteúdo que nós conseguimos tanto colocar o teórico, e vocês conseguem entender a parte do cotidiano, da prática, que é aquele sentido de visualizar, não a parte que tem que pensar no laboratório, naquilo que está acontecendo algo físico. É algo que acontece no dia a dia de vocês. Então, iniciando. O que seria esse condutores? Ao ser eletrizado um condutor, vocês sabem o que é ser eletrizado. Imagina a professora eletrizar, que ia ficar, né, eletrizada, né? Um condutor elétrico tende a afastar as cargas elétricas o máximo que pode. Isso acontece porque o excesso de cargas tem exatamente o mesmo sinal. O que significa que as cargas se movimentam e se distribuem na superfície do condutor, seja ele maciço ou oco. Então, quando a prof ficar carregada aqui, o que vai acontecer? Eu vou tentar soltar essas cargas, mas o meu corpo vai absorver. E nessa absorção, ele vai absorver o necessário que seria. Quando essa distribuição acontece de forma desordenada, a superfície do condutor, dizemos que ele está em equilíbrio. O que é? Algo fica em equilíbrio. Quando é que aquela composição veio, ela ficou em equilíbrio. Então, é a minha eletrização que eu vou ter perante um condutor ou perante um objeto que nós vamos ter. Para vocês entenderem um pouquinho melhor a parte dele, equilíbrio, o que seria esse condutor, o que acontece com eles, vamos visualizar. Para acontecer de nós termos um condutor em equilíbrio eletrostático, através da sua eletrização, o campo elétrico, vocês sabem o que é campo elétrico, e no finalzinho da aula de física, a professora explica novamente que é toda aquela parte dos átomos, da eletrização que vai ter entre os campos, cargas positivas e negativas, que é todo aquele conceito que a gente estudou até o momento. O campo elétrico no interior do condutor deve ser nulo. Então, ali no momento que eu tenho ali, ele vai ser nulo, para pegar aquela potencial elétrico. Quando é que ele pega aquele potencial elétrico, o que vai acontecer? Ele vai tentar, né, se livrar, porque imagine você ser eletrizado. Então, tem o meu nulo, que eu seria o meu nulo, né? E vai ter aquele momento que o condutor vai ter o seu potencial. O que acontece? Toda vez que nós tivermos uma carga, isso que a prof está falando para vocês, é através de um campo elétrico em equilíbrio, algo que foi eletrizado em equilíbrio. Mas se nós tivéssemos um campo elétrico não só circular, que ele fosse algo uma ponta, né? Como que a prof quer mostrar para vocês aqui, ó.
Poder de pontas. O que acontece na diferença de algo circular e algo com uma eletrização com ponta? Sempre que nós tivermos uma eletrização com ponta, o poder da ponta é muito maior de eletrização do que o poder que nós podemos visualizar ali embaixo da circunferência, porque é ali que se armazena toda a parte da eletrização. Para nós chegarmos nesse conceito da ponta, é que nós vamos chegar através dos raios que vêm perante a nós. O que aconteceu ontem, que deu todo aquele problema, que deu aquele temporal, é através da eletrização dos raios. É aquela carga elétrica que acontece na ponta. Agora a gente vai ver um pouquinho do conceito das cargas, para que a gente possa entender o que acontece lá num raio, através da sua eletrização. A concentração das cargas elétricas é mais significativa em regiões pontiagudas, ou seja, mesmo que as cargas elétricas se situem na superfície do condutor, se ele tiver uma ponta em sua superfície, a maior quantidade de cargas elétricas estará onde? Na ponta. Baseando nessa teoria, temos o nosso cotidiano e a utilização dos para-raios, que concentram uma maior quantidade de cargas elétricas em suas pontas. Um condutor maciço oco afasta as cargas elétricas que recebem toda a força que possui. Com as cargas que têm o mesmo sinal, elas se distribuem e se movimentam sobre a superfície do condutor elétrico. O equilíbrio eletrostático acontece quando não existe movimento. Então, quando aquilo estiver parado, ele está em equilíbrio. Mas se ele estiver em movimento como um condutor de um raio, de um condutor elétrico, de elétrons, o que vai acontecer? Vai se mover e vai aumentar a sua, na parte da ponta que vai ter ali, ela vai aumentar a sua carga elétrica. Que isso vai acontecer o quê? Os nossos raios. Por isso que eles vêm com tanta precisão para o solo, né? E que acontece alguns estragos, até mesmo de queimas de eletrodomésticos na casa de vocês, ou outros danos que é dado, né? Através do que acontece dos fenômenos da física. Que a física, ela trabalha os fenômenos da natureza. Por isso que nós estamos estudando esta parte da parte condutora, da parte de eletrização, através da sua ponta de um raio. E a gente pode visualizar muito o que aconteceu ontem, né? Seguindo, agora a gente vai entender um pouquinho o que acontece no equilíbrio. Então, a gente sabe que quando nós tivermos uma carga, que ela for numa ponta, toda a sua carga ela vai naquela região, porque é a sua eletrização. Então, é por isso que a gente vê esse fenômeno através dos raios. Mas se ela estiver em equilíbrio, né? O que acontece se ela estiver em equilíbrio? Que nem foi mostrada lá anteriormente a primeira figura que vocês têm, que ela recebe essa carga e ela fica ali naquela pressão. Quando um condutor neutro recebe uma carga negativa, isto é, de elétrons, a princípio acontecerá uma organização de pequenas correntes elétricas. Isso ocorre porque, durante um período de tempo muito curto, menor de um segundo, os elétrons irão o quê? Se repelir. Vão tentar, né, se repelir. A gente já fez aquela parte de quando se repele, né? Repelir, a gente não... Ele dá aquela sensação, né? Que nós vamos ter do condutor sendo eletrizado. Em seguida, o condutor atingirá o equilíbrio eletrostático e os elétrons em excesso passam a estar na superfície do condutor. A distribuição da carga é diferente de acordo com o formato do condutor. Depende se ele vai estar circular, se ele vai estar com ponta, se não vai estar, como que vai ser aquele disparo daquela carga. Quando ele possui uma forma esférica, os elétrons se situam de maneira uniforme ao longo de toda a superfície. Quando possui outro formato, eles tendem a se concentrar em uma área pontiaguda no condutor, como seria um raio. Quanto maior a ponta de uma região, maior a concentração dos elétrons nesse lugar. Então, nós agora vamos voltar lá um pouquinho, que a gente está falando de campo elétrico. Campo elétrico é algo que vocês já estudaram muito, que nada mais é que a força da elétrica, né? Que é definida através de uma carga. É o campo elétrico de uma direção que define uma força elétrica que surge entre duas cargas, que é o ponto que elétrico radical, que ele pode ser uma carga de sinal negativo,
em uma carga de sinal positivo. E assim por diante. Ele vai se repelir, não vai se repelir, através do seu formato, do seu campo. Então, campos elétricos positivos, fontes de campo elétricos negativos, dependendo do seu condutor, do momento que vai acontecer. E isso a gente pode visualizar muito no nosso cotidiano. Por isso que a professora disse para vocês que é um conteúdo muito fácil de vocês acoplar junto com todo aquele sistema que vocês podem ter do cotidiano de vocês. Agora, no momento, a gente fez uma introdução, tá? Para que vocês possam entender. Com certeza, essa introdução não ficará só na introdução. A gente vai entender o conceito para que assim a gente possa prosseguir com nossos cálculos mais precisos através de um campo elétrico, de uma eletrização, de um condutor, toda a sua parte da eletrostática. Perguntas? Perguntando não. Nada, estão sem nenhuma dúvida. Ô, profe, Sim, pode perguntar. não entendi a parte do equilíbrio. O equilíbrio é assim, ó. Imagina um condutor, algo que você tem ali, algo circular, tá? Que você tem, que nem mostrava lá. Se você pegar uma carga que ela for só positiva, entende? Só positiva, ela vai se acoplar ali, mas ela vai ficar em equilíbrio, porque ela não vai ter para onde ir. É diferente quando você tem um condutor com uma ponta, entende? Ou algo que vai projetar mais para uma superfície. Ou até mesmo as cargas negativas e positivas que ela se repele. Então, ela vai ficar em equilíbrio, ela vai ficar paradinha ali, porque ela vai ter só uma carga. Consegui fazer a explicação, Cleiton? Tu acha que entendeu? Sim. Eu acho. Os demais. Todos entenderam? Sim. Sim? Sim. Então, já que é mais uma introdução, a professora fez umas perguntas para vocês responder nas atividades, tá? Que além toda essa análise, a gente vai chegar toda naquela parte das resoluções das atividades. A professora tentou envolver para vocês o cotidiano, para vocês entenderem melhor. Então, a número 1 dizia assim: no dia seguinte ao de uma intensa chuva no verão do Rio de Janeiro, foi publicada em um jornal uma foto com a seguinte legenda: durante o temporal no Morro do Corcovado, raios cortam o céu e um deles cai exatamente sobre a mão esquerda do Cristo Redentor. A professora mostra para vocês bem certinho, ó, a imagem, a prof coloca para vocês visualizar e faz umas perguntas. A alternativa que explica corretamente o fenômeno é: há um excesso de elétrons na Terra, o ar é sempre um bom condutor de eletricidade, há transferência de prótons entre a estátua e a nuvem, há uma suficiente diferença de potencial entre a estátua e a nuvem, o material de que é feita a estátua é um mau condutor de eletricidade. Vocês vão ter que analisar e entender. Isso que a prof passou para vocês é uma questão lá do livro de vocês. Mas vocês podem imaginar o que aconteceu ontem. Algum de vocês teve algum problema de raio na casa de vocês? Aqui, raio não. Não tiveram? Também não. Não? Sim. Sim, Igmar, tiveram? Sim. Sim, então você pode, tanto essa questão como a prof está passando, você pode analisar o teu conceito que aconteceu ontem na sua casa. Que assim você relaciona a física dentro dos nossos fenômenos da natureza. Fiz 3 perguntinhas. A número 2 diz assim: quando podemos considerar que um condutor está em equilíbrio eletrostático? Então, essa é a pergunta que o Cleiton me perguntou, tá, Cleiton? É ali que você vai responder. 3. O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo? Justifique essa afirmativa. Por que ele é nulo? Bom, então a prof quer instigar vocês a voltar
a reler o conteúdo, tentar entender o mesmo para que sim a gente possa prosseguir. Posso continuar agora com química? Sim, prof. Posso? Dúvidas, gente, vocês podem me perguntar. Eu quero que vocês perguntem, quero que vocês façam o maior diálogo possível. Todos estão conseguindo visualizar? Sim. Ainda não. Sim. Sim. Agora eu acredito que para todos. Apareceu. Então, estamos na quinta alternância com esse conteúdo também maravilhoso, né? Que é toda a nossa parte da química envolvida na quinta alternância. Da capítulo 4, página 84 e 85, é onde a gente volta a fazer o estudo dos hidrocarbonetos, né? De todo o seu princípio de reatividade, das suas fontes. E nós vamos estudar algo muito importante para a humanidade, entender qual é a concepção do petróleo e toda a sua transformação da matéria através desse conceito de hidrocarbonetos. Então, a gente vai fazer todo esse estudo, que é um estudo que é muito importante para a construção de conhecimento de vocês e entender o porquê que a química é tão importante para nós hoje, tanto no meio da medicina como no meio de qualquer coisa. Sem ela, o petróleo não teria valor. Então, sem ela, nós não iríamos ter a gasolina no posto, nós não iríamos ter, entre outras, o gás, a querosene, o óleo diesel e assim por diante. Porque existe toda uma transformação da matéria através dos seus elementos, dos seus compostos, dos seus átomos e do carbono de hidrogênio. A professora sempre quer que vocês tenham junto com vocês fielmente a tabela periódica, porque é a tabela periódica que faz toda aquela parte de vocês entender como que é o formato de suas fórmulas, através do conceito da mesma, os átomos e assim por diante. Então, aqui na primeira slide, a professora diz para vocês bem assim, né? Explica um pouquinho o que é todo aquele estudo do hidrocarboneto, que é através do CXHY, né? Que ele é um composto orgânico dos átomos, e a gente faz sequência dele dentro da química orgânica. E no seu cotidiano, que ele é muito utilizado. E ele dá ênfase no petróleo. Então, o petróleo, por isso, está muito presente em vários derivados que a gente conhece. Gasolina, querosene, óleo diesel, GLP, gás liquefeito de petróleo, o gás natural, a parafina, a vaselina, vários polímeros, como os plásticos, as borrachas, entre outros. Para ter uma ideia, eles correspondem 48% da matriz energética no Brasil. Então, se nós tivéssemos hoje só o petróleo, para nós não iria ter sentido nenhum. Mas nós termos o petróleo através da sua transformação da matéria e ter esses produtos derivados, né, que a gente utiliza, é outra coisa. Dando sequência, a gente faz o estudo, como a professora diz ali para vocês, através dos compostos apolares, das moléculas, da intenção, né, do que tudo isso acontece, né? Sua razão são solventes, né? Solúveis, desculpem, em outras substâncias apolares, mas não praticamente insolúveis na água. O que é? Apolar é toda aquela substância de suas misturas, do hidrocarboneto, e assim por diante. Então, aqui faz uma explicação de onde você encontraria o hidrocarboneto que possui de 1 a 5 carbonos, são os gasosos, como o gás metano, CH4, os que possuem de 5 a 17, são átomos carbono, são os líquidos, como os principais constituintes a gasolina, o isoctono, que é C8H19. Os que possuem mais de 7 átomos de carbono são os sólidos, como C36H74, que é um dos componentes da parafina. Pessoal, lembrando, líquido, sólido, gasoso, os estados físicos que a gente já aprendeu e a gente utiliza, ó, sempre dentro da química.
Então, nós chegamos aqui no nosso contexto, né, que fala um pouquinho do petróleo, que é um composto que nós temos, que podemos ter vários derivados dentro do mesmo, através da transformação da matéria. Com o planeta Terra tendo bilhões de anos, vamos entender o porquê e como é que é o seu surgimento, né? Sabemos que com o passar do tempo ele sofreu inúmeras modificações devido às mesmas. Grandes quantidades de animais e vegetais ficaram soterados e expostos à grande pressão de calor, formando hoje, após muito tempo, temperatura e pressão, isso no nosso solo. O que conhecemos como petróleo, um líquido denso, viscoso e altamente inflamável. O petróleo é formado principalmente por compostos de carbono e hidrogênio, dominado os hidrocarbonetos. Por isso que a gente estuda ele lá dentro das cadeias dos hidrocarbonetos. Então, ele tem sua derivação dentro da cadeia desse sistema, que é através do derivado da transformação da matéria é que nós chegamos às suas outras composições. Ao extrair o petróleo, não é de grande utilidade, como eu profetizei para vocês. Se eu for lá extrair o petróleo, o que eu vou fazer com o petróleo? Mas o processo físico de craqueamento, separação entre seus compostos, sua transformação, ele dá várias outras corriqueiras, ou melhor, aplicações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que a gente utiliza para nós, que é o gás de cozinha, até o plástico, o óleo de origem fóssil, que levou milhões de anos. Aqui fala toda a parte de onde a gente encontra ele através do óleo de origem fóssil, que é o seu levantamento em milhões de anos através de rochas sedimentares, que se tornou uma energia no mundo moderno. Aqui no Brasil, nós podemos destacar que o petróleo, né, ele está mais encontrado nas partes das reservas dos campos marítimos, em lâminas de águas, como profundidades de maiores e demais países produtores, né? Mas eles são encontrados em vários... Sim? Só resumindo aqui, o que seria corriqueira? Corriqueiras, como eu vou te explicar para vocês de uma fórmula mais precisa, é o dia a dia. Corriqueiras, aplicações do dia a dia, é o que eu utilizo, sabe? O que eu vou precisar. Se eu não tivesse esse material, como é que eu iria ter? É isso que significa. É o que eu posso aplicar ele no momento. Por que eu utilizo ele? Por que ele é importante? Tá. Então, aqui, nós temos uma foto, né, da extração do petróleo, tudo mais, as suas etapas, o seu tratamento, que o petróleo ele é bruto até a obtenção dos seus derivados, né? Nas refinarias, o óleo bruto passa por uma série de processos até a obtenção dos produtos derivados, como a gasolina, o diesel, lubrificantes, nafta, querosene de aviação e entre outros, né? Outros produtos obtidos a partir do petróleo são os petroquímicos. Eles substituem uma grande quantidade de matérias-primas, como madeira, vidro, algodão, metais, celulose, e até mesmo as origens animais, como lã, couro e marfim. Gente, nós poderíamos ficar aqui falando sobre o petróleo, de sua importância, seu tratamento, suas etapas, e o porquê que esse conceito é tão importante na química, né? Aqui nós falamos um pouco das bacias sedimentares, né? Que é onde nós temos as nossas rochas geológicas, onde a gente encontra a presença em área de pressão relativa, né? O acúmulo desses sedimentos através da extração do petróleo, das suas fosses, tudo mais. Daí a gente cita o exemplo, né? Que são os sedimentos na areia da praia, que é onde a gente encontra, a partir do desgaste das rochas litorâneas, da água do mar, e assim por diante. Mas para vocês entenderem um pouquinho melhor, vai ser na visualização dessa imagem, né? Então, aqui nessa imagem do ladinho, ela pode não estar muito ampla, mas vocês podem entender a sua extração, né? Através das bacias sedimentares. Então, esses sedimentos são carregados pelos movimentos do ar, principalmente pela água, tanto dos rios quanto das chuvas, assim pela força da gravidade. Eles tendem a ser levados para as areias mais bacias e acumularem-se geralmente em regiões
oceânicas, que é ali onde a gente encontra o petróleo com mais facilidade. Então, um pouquinho para vocês entenderem essa visualização, que é através das rochas, dos sedimentos e assim por diante. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês referente, né, a esse conteúdo maravilhoso que vocês podem visualizar e muito fácil de entendimento e de análise. Estou vendo que a Ana já está com o microfone aberto. Quer fazer uma colocação, Ana? Deixa eu ver mais pra frente. Como? Eu não entendi muito bem. Qual que é a tua parte que você ficou com dúvida? Um pouco da parte que cai nas questões ali. Bem, Qual das lâminas? Deixa que a prof volta aqui e você me diz em qual que você ficou com dúvida, pode ser? eu tenho copiado aqui, deixa eu ver. Tá, pode fazer a pergunta. Tem um pouco desse aqui, um pouco de física também. Na Só parte tá do cortando. cálculo. Eu não tô conseguindo te escutar muito bem. Eu acho que tá cortando um pouco a conexão. Tá, deixa eu arrumar aqui. Agora tá me ouvindo? Eu estou, mas tá ainda cortando um pouquinho. Mas pode fazer a pergunta que se eu não te escutar bem, eu te aviso. Ali na parte onde diz as fontes dos hidrocarbonetos, essas coisas, o que consiste ali, na verdade, no hidrocarboneto? O que consiste isso? Por que nós estamos estudando o hidrocarboneto dentro do petróleo? Isso. Por que nós estamos estudando isso? Porque o petróleo é baseado pelas cadeias de carbono, hidrogênio, e daí ele é denominado através do hidrocarboneto, por causa da sua gravidade, sua diversidade dentro das cadeias carbônicas. É por isso que a gente está estudando. E como o hidrocarboneto é CXHY, que é uma parte orgânica, o petróleo, ele vem desse derivado. Por isso que a gente estuda as cadeias. Quando a gente tem o petróleo, para nós ele é um carbono de hidrocarboneto, um composto, né? No momento que ele faz aquela refinaria, que ele faz os seus derivados, ele começa a chegar às suas composições, né? Aquelas composições que a gente conhece, de C4, H4 e assim por diante, que são as composições através do líquido, sólido, gasoso, de como eu fiz essa minha derivação. Porque a gasolina, o gás de cozinha, não é a mesma coisa, né? Nós sabemos que o gás metano, ele é gasoso. Nós sabemos que o nosso líquido, através da gasolina, ele vai ser algo líquido. Mas nós sabemos também que para ser sólido, nós temos a parafina. É a sua junção entre o carbono e o hidrogênio. A princípio, nós temos que entender que ele é o carbono e o hidrogênio. Através da sua derivação, ele vai se tornar os seus átomos, né? Suas moléculas. Uma explicação mais precisa. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Sim. Conseguiu? Ai, que bom. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui eu tenho alguma coisa aqui no chat. Alguém colocou? Tá. Léo, a net tá melhor agora? Vi que o Léo colocou que a internet não estava muito boa. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Aqui em casa também não tá muito bom, prof, Mas aqui também está bem oscilante, como se diz. Pessoal, vamos então fazer um pouco aqui das atividades, tá? Para que a gente possa prosseguir, já é 22h02, né? A professora fez essa pergunta assim para vocês, né? Sobre o petróleo, então a gente ficou na parte de derivação do petróleo. Peço que vocês façam mais pesquisas, eu peço assim, o petróleo é formado dentro de rochas, né? Eu peço que vocês façam a explicação de como isso acontece, tá? Através de desenhos, tá? Eu quero saber como isso acontece.
desde a sua extração, como é que isso acontece, a sua refinação e assim por diante. Algo simples para uma pesquisa. Sobre o petróleo, por que é importante para a humanidade? Por que vocês acham que é importante? Onde e como ele é formado? Quais os principais processos de utilização de separação e de seus derivados? Por que tem a separação e por que tem os derivados, a gasolina, a querosene e assim por diante? Depois, a 13, eu digo bem assim, do petróleo podem ser obtidos diversos subprodutos, que é a gasolina, assim por diante, né? Tudo que a gente já citou até o momento. Peço para citar os combustíveis derivados do petróleo e os produtos finais que isso acontece, tá? O que vocês já conhecem. Sempre tentam colocar sua composição de carbono, hidrogênio, que vocês podem pesquisar e podem ficar mais familiarizados com a parte da tabela periódica, tá bom? Ainda no finalzinho, a professora fez uma pergunta para vocês. E eu gostaria que vocês respondessem, tá? Primeiramente, antes de eu ler essa questão, eu gostaria que bem no finalzinho, vocês me dissessem se vocês estão gostando das aulas online, se vocês querem que a prof mude alguma coisa. Agora, hoje, na aula de hoje, matemática não tinha questões para a prof resolver, mas era uma introdução do conteúdo. Química e física também não, estamos mais na introdução, mas a prof quer responder com vocês as atividades no quadro aqui, para que a gente possa, né, cada vez mais melhorar o ensino. Eu preciso, pessoal, que vocês sempre façam uma lida do conteúdo, tá? Olhem, pelo menos, anotem as coisas, o máximo que a gente consiga dialogar nesse processo que nós estamos. É verdade que a roupa necessita de petróleo na composição? Como eu não entendi? É verdade que a roupa, ela necessita de petróleo na composição? Na sua composição da roupa, você viu aquela lâmina que a prof passou para você, que ela pode fazer algumas derivações da lã e assim por diante? Mas não seria todas as roupas possíveis, entende? Ela tem uma composição em alguns derivados, sim. Corresponde com a sua pergunta. Tá? Então, assim, pessoal, vamos tentar, né, cada vez mais instigar isso, fazer perguntas, interagir juntamente. Com todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje, eu gostaria que vocês fizessem juntamente com a sua família, tá? Uma pergunta, assim. Pelo contexto vivido atualmente, que está atingindo não só o Brasil, mas o mundo por meio da pandemia, faça uma reflexão. Estamos no século XXI e ainda se deparamos sobre a desigualdade educacional e social. Várias interculturalidades, agora atualmente, se torna mais presente e visível a todos. Com todo o contexto, elabore uma opinião crítica, vocês e a família de vocês. Como vocês enxergam a educação para todos no momento? Vocês acham que todo mundo está tendo a disponibilidade de ter aula online? Está tendo a disponibilidade de conversar com o professor? Estão conseguindo fazer as atividades? Estão recebendo essas atividades? Estão tendo a atenção necessária? Ou vocês acham que a professora falou de culturas, eu digo assim, ó, em outros campos, tanto na agricultura, como em outros locais, até em periferias, assim por diante, será que estão tendo o atendimento que vocês estão tendo? Sei que não é o máximo, né? A gente está tentando fazer o máximo possível no momento que nós estamos. Vamos tentar fazer uma reflexão, né? Eu sei que agora são 22h06, nós estamos, né, com aula, vocês também se sentem cansados, trabalharam o dia todo, a gente entende também, mas vamos analisar, nós não podemos perder o ano de 2020. Nós, em momento nenhum, o que vocês estão recebendo agora? Será que os outros estão também tendo esse privilégio? Não tendo grupos que tá os pais de vocês, a família muitas vezes que está ajudando vocês. Eu não vejo ninguém da família que não está tentando, né, se esforçar ao máximo para que vocês continuem nesse percurso. Precisamos valorizar a nossa família, né? Valorizar os monitores, os professores. Isso está sendo válido, né? E como que tá o meu vizinho? Pode falar, Léo.
Como que tá o meu vizinho? Como que tá os outros colegas? Será que eles estão tendo isso também? Né? Então, eu queria que vocês parassem um pouco para ver e trouxessem para mim, né? Me mandassem para mim, mas na próxima aula que nós tivermos online, eu quero que vocês façam uma reflexão e me dizem se o que vocês vê perante Brasil ou perante o município que vocês moram, né? E outras coisas assim que a gente possa dialogar cada vez mais. Referente, pessoal, agora um pouquinho, né? E daqui a pouco eu vou pedir para vocês, né? Vou pedir para 2 que estejam aqui me mostrar o caderno, né? Abrir a câmera e mostrar as anotações. Eu vou fazer o sorteio aqui através da chamada que eu tenho e assim esporadicamente nas outras aulas. Sobre o envio das atividades, vocês precisam mandar as atividades em dias, tá? Então, vocês têm agora a 4ª alternância para enviar. E também a professora pediu para ser enviado novamente do monitor Roberto, monitor Fábio e Solange. Por quê, pessoal? Deu um probleminha ali na hora do arquivamento. Como alguns, né, não estão seguindo o cronograma, a gente muitas vezes abre 2, 3 vezes a mesma pasta, né? E eu preciso fazer uma conferência se foi feito arquivado mesmo certinho. Então, por isso que a prof está pedindo. Vocês têm que fazer as atividades, vocês têm 20 dias para fazer, tudo mais, e mandar para a prof, tá? Mandar, fazer, realizar, nós não podemos perder um minuto das coisas, construir o máximo que a gente consiga, tá bom? Eu vou pedir para que, através da lista de chamada que eu tenho aqui, vou olhar agora no momento aqui, vou pedir para Beatriz. Beatriz, me mostra as suas anotações? Pois vou pedir para o próximo. Só um instante, prof. Ótimo. Aqui, Hum, separado por matérias. Matemática, tá bom. física Então, e agora eu química. vou pedir, então, para um menino, né? Porque não vamos deixar só para... Né? Vou pedir para o João Tolotti. O que você anotou, João? Hoje você ia B. Nas outras... Oi. Deixa eu ver aqui. Como é que vira esse brinco? Ali. Tá vendo? Estou vendo, sim. Ó, matemática, física lá e química aqui. Tá. E agora eu vou pedir, então, a opinião. Eu gostaria que o Egmar, agora no momento, pudesse falar o que ele está achando das aulas, né? Egmar, tá escutando a prof? Saiu, prof. Será que é a internet dele? A internet dele. Então eu peço, pode ser o Arthur, né? Já que eu pedi para um menino. Arthur, o que você está achando das aulas? Alguma modificação que você acha que poderia melhorar? Oi, prof. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu tô gostando das aulas, sim. Tá massa. Só. Não sei o que tinha que melhorar. Pra mim tá tudo certo. Tudo certo? Tudo Tassi, certo. então, o que você me diz, Tassi? Tu acha que poderia melhorar em alguma coisa? Resolver algumas questões a mais nas próximas vezes? O que você me diz? Acho que tá bom, sim. Tá bom? Sim. O restante, o Léo, que também tá ali, não fiz nenhuma pergunta, o Liedson, né, o Cleiton, Pablo, podem se manifestar, né? O que vocês estão achando? A Ana também ali, que não, né? Os outros já conversaram. O que vocês estão achando das aulas? Podem ir com... Tipo, o jeito assim. Dá pra ter.
Tá bom, por causa tá mostrando também as lâminas e tal, né? E daí para melhorar só se fosse presencial, né? Sim, né? Isso é verdade, Pablo. Léo, quer botar sua colocação da opinião? Mas que é bom ter essa melhor para O Léo acho que tá com dificuldade. presencial, que nem o Pablo falou. É isso mesmo. É o que A gente presta bastante atenção igual nessas aqui. o Léo tá com dificuldade na internet, mas eu acho que eu consegui entender, que nem o Léo disse, né? Presencial, né, Léo, seria muito melhor, com certeza, né? É. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma opinião? Podemos ir finalizando, então? Acho que Acho que sim. Só para passar para vocês, assim, pessoal, a segunda e a terceira alternância, agora falando um pouco da parte pedagógica, a segunda e a terceira alternância de vocês já foi para correção, tá? Os professores vão entregar até sexta-feira para dizer como que foi o desenvolvimento de vocês, tá bom? Com essas análises, nós vamos fazer uma reunião pedagógica e na próxima semana vai se encaminhar o diretor da escola, vai organizar uma reunião juntamente com vocês, para dizer como que foi o processo, o desenvolvimento da segunda e terceira alternância, tá? E assim a gente vai fazendo da quarta, quinta, até a gente tiver um parecer de quando vai voltar às aulas, tá bom? Mas podem aguardar que o diretor vai, daqui uns dias a mais, vai colocar um link para vocês referente uma reunião para conversar com vocês do desenvolvimento de vocês e avisos posteriores de como vai prosseguir. Mas as avaliações de vocês já foram para correções. Os monitores, até sexta-feira, vão entregar o que eles acharam do retorno deles. Retorno e análise e tudo mais. Tá bom? Por isso que vocês têm que mandar em dia, bem certinho, bem como precisa, porque isso está indo para análise. Tá bom? Sim. Pessoal, quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por vocês terem participado da minha aula. Estou morrendo de saudade de vocês. Tenho certeza que tem muitas novidades maravilhosas, que eu acho que vocês já devem estar meio sabendo. Espero mais alguns dias que tudo vai ser organizado, tá bom? Tá bom. Me procurem o momento que vocês querem me chamar. Eu estou à disposição de vocês em qualquer horário, tá bom? Quantas novidades estou por fora. Novidade maravilhosa. Só espera um pouquinho que então a professora finaliza aqui e a gente começa a conversar em outros assuntos, tá? Só vou finalizar a aula aqui. Certo? Tá. Então, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.